Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando. O único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta se antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência. Estamos no ar pelo YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho e por aí vai. Também estamos no ar pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo da Antena Esportiva. Está disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E quero convidar você a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, que tem uma peculiaridade, daqui a pouco a gente explica, quero te convidar a fazer a sua aposta também na Bet Nacional, a casa de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Para jogar na Bet Nacional é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro, dê uma moral pra gente. Coloque o código de afiliado BEAntena. O código também está no canto direito da sua tela. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois desta dica importantíssima, vamos agora ao que interessa, que é a programação do concurso 1063 ou 1063 da Loteca. E neste final de semana, como tem data FIFA, a CBF deu folga para os times das séries A e B. Então, o que os técnicos da Caixa Econômica Federal fizeram para não deixar a gente que gosta da Loteca na mão? Colocaram jogos do Brasileirão Série C e D, mas tem um jogo isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Sport Recife tem 2 jogos a pagar, então um desses jogos vai ser pago agora neste final de semana. Vamos então à programação. Jogo 1, Sport Recife e Vila Nova. Jogo 2, Santo André e Atlético. Jogo 3, Altos e Amazonas. Jogo 4, América de Natal e Confiança. Jogo 5, Inter de Limeira e Operário Sul-Mato-Grossense. Jogo 6, Nacional do Amazonas e Águia de Marabá. Jogo 7, Pouso Alegre e Remo. Jogo 8, Brusque e Figueirense. Jogo 9, Pacajus e Santa Cruz. Jogo 10, Patrocinense e Ferroviária. Jogo 11, Manaus e São José do Rio Grande do Sul. Jogo 12, Brasil de Pelotas e Camboriú. Jogo 13, Cruzeiro de Arapiraca e Jacuipense. E jogo 14, Ipiranga e Operário Ferroviário. Todos esses 14 jogos serão analisados a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Você que já nos acompanha vai com certeza ter sucesso na Loteca este final de semana, porque além do Lotecando, a Antena Esportiva transmite os jogos do Brasileirão Séries C e D. Série C com o nosso Volta Redonda e a Série D com a Portuguesa da Ilha, o Resende e o Nova Iguaçu. Muito bem, vamos então para o jogo 1,
Sport Recife e Vila Nova. É o único jogo do Brasileirão Série B na grade de programação da Lotec neste final de semana. Domingo, 6 da tarde, na Ilha do Retiro, jogo atrasado da rodada 2. O Sport Recife é o sexto colocado com 21 pontos e o Vila Nova é o terceiro com 24. Na rodada passada, o Sport Recife empatou fora de casa com a Ponte Preta em 1-1 e o Vila Nova também ficou no empate, só que em casa contra o Guarani em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Leão Pernambucano vem de uma sequência invicta, foram 4 vitórias e um empate, enquanto o Tigre Goiano vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante na temporada, o Sport Recife tem 92% de aproveitamento, é um dos melhores do futebol brasileiro em 2023, enquanto Vila Nova, como visitante na temporada, tem 45% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de dar coluna 1, 36% de chances de dar coluna do meio e 31% de chances de dar coluna 2, ou seja, as probabilidades mostrando equilíbrio, porque as duas equipes estão com campanhas quase idênticas. Mas as dicas são as seguintes: o Sport Recife defende uma invencibilidade de 20 partidas, jogando em casa pelo Brasileirão Série B. E o Sport Recife também defende outra invencibilidade: 11 duelos contra o Vila Nova, uma invencibilidade que vem desde 2005. Já o Vila Nova sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 21 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. No entanto, o Vila jamais venceu como visitante contra o Sport Recife na história do duelo. Jogo 2, Santo André e Atlético. Sábado, 3 da tarde, no Bruno José Daniel, pela rodada 9 do grupo A6 do Brasileirão Série D. É o grupo que tem os times do Rio de Janeiro, a Portuguesa da Ilha, o Nova Iguaçu e o Resende. Muito bem, o Ramalhão é o terceiro colocado com 14 pontos e a equipe de São João del Rei é a segunda colocada com 16 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Santo André goleou o Real Noroeste lá no Espírito Santo por 3-0, o Atlético também por 3-0, só que jogando em casa venceu o Resende. Nos últimos 5 jogos, o Santo André vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto o time mineiro experimenta uma invencibilidade: 4 vitórias e um empate nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Santo André tem 43% de aproveitamento, enquanto o Atlético tem 44% de aproveitamento atuando como visitante. As probabilidades indicam 27% de chances de dar Santo André na coluna 1, 35% de chances de dar coluna do meio e 38% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória para o Atlético. Pega a visão nas dicas. O Santo André está invicto como mandante nesta edição do Brasileirão Série D. Foram 3 jogos com 2 vitórias e um empate. Já o Atlético sofreu apenas uma derrota nas 4 partidas como visitante que fez até agora no Brasileirão Série D 2023. E o Atlético venceu o único duelo contra o Santo André em toda a história. Este duelo aconteceu há 2 rodadas atrás. Jogo 3, Altos e Amazonas. Sábado, 4 da tarde, no Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela rodada 9 do Brasileirão Série C. O Altos é o 16º com 9 pontos, enquanto o Amazonas é o segundo com 15 pontos. Na rodada passada, o time piauiense empatou em 0-0 com o Floresta fora de casa, enquanto a Onça Pintada venceu o Manaus por 2-0 no clássico Gavionça, clássico lá do Amazonas. Nos últimos 5 jogos, o Altos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, enquanto o Amazonas vem de uma sequência de invencibilidade: 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 compromissos.
Como mandante na temporada, o Altos tem 67% de aproveitamento, apenas uma derrota em 11 jogos, enquanto o Amazonas, como visitante, tem 79% de aproveitamento, é um visitante incômodo, uma derrota apenas em 11 jogos. As probabilidades indicam 27% de chances de dar coluna 1, 36% de chances de dar coluna do meio e 37% de chances de dar coluna 2. Pega a visão. O Altos sofreu apenas uma derrota nas últimas 9 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série C. Além disso, apesar disso, melhor dizendo, o Altos venceu apenas 2 das últimas 11 partidas válidas pelo Brasileirão Série C. Já o Amazonas defende uma invencibilidade de 7 partidas válidas pelo Brasileirão Série C. Altos e Amazonas se enfrentam pela primeira vez na história. Jogo 4. América de Natal e Confiança. Sábado, 4 da tarde, na Arena das Dunas, pela rodada 9 do Brasileirão Série C. O Mecão é o 17º com 9 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. E o Confiança é o 10º com 11 pontos. Na rodada passada, o time potiguar venceu o Brusque em casa por 2-1 e o Confiança em casa empatou com o Náutico no Batistão em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o América de Natal conseguiu 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Notem que o América de Natal vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Confiança vem de jejum de vitórias. Nos últimos 5 jogos, foram 2 empates e 3 derrotas. Como mandante, na temporada, o América de Natal acumula 67% de aproveitamento e o Confiança, atuando como visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 38% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de dar coluna do meio e 25% de chances de vitória do Confiança na coluna 2. O América de Natal sofreu apenas uma derrota nas 4 partidas que fez em casa nesta edição do Brasileirão Série C. O América de Natal venceu a maioria, ou seja, 5 dos últimos 8 duelos como mandante contra o Confiança. Já o Confiança amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série C. No entanto, o time sergipano defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o América de Natal em todas as competições, isso desde 2016. Jogo 5. Inter de Limeira e Operário Sul-Matogrossense. Sábado, 4 da tarde, no Major Levi Sobrinho, pela rodada 9 do grupo A7 do Brasileirão Série D. Muito bem, a Inter é a 6ª colocada com 9 pontos e o Operário é o 7º com 7 pontos. 2 times que estão fora da zona de classificação para a segunda fase da Série D. Na rodada passada, a Inter de Limeira perdeu para o Maringá fora de casa por 1-0 e o Operário Sul-Matogrossense em casa perdeu para o Craque de Goiás por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Inter de Limeira conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, mesmo o retrospecto da equipe do Operário. Como mandante na temporada, a Inter de Limeira tem 30% de aproveitamento, enquanto o Operário Sul-Matogrossense fora de casa tem 28% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória da Inter de Limeira na coluna 1, 38% de chances da partida terminar empatada e 29% de chances de vitória para o Operário Sul-Matogrossense na coluna 2. Isso porque a Inter de Limeira venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições. E a Inter de Limeira amarga um jejum de 2 duelos sem vitória sobre o Operário Sul-Matogrossense por todas as competições, jejum longo desde 1988. Já o Operário Sul-Matogrossense amarga um jejum de 11 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, e o time do Centro-Oeste
jamais venceu como visitante contra a Inter de Limeira na história do duelo. Em 2 jogos, foram um empate e uma derrota. Jogo 6. Nacional do Amazonas e Águia de Marabá. Sábado, 4 da tarde, no Ismael Benigno, pela rodada 9 do grupo A1 do Brasileirão Série D. Muito bem, o Nassa é o líder com 19 pontos e o Águia é o segundo com 15. Na rodada passada, o Nacional do Amazonas venceu o São Francisco do Acre fora de casa por 3-1, enquanto o Águia de Marabá recebeu o Trem do Amapá e ficou no empate em 0-0. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes alimentam invencibilidade. O Nacional vem de 4 vitórias e 1 empate, e o Águia vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Nacional vem de apenas uma derrota em 10 jogos e tem 70% de aproveitamento, enquanto o Águia de Marabá, como visitante na temporada, tem 54% de aproveitamento. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o time amazonense, 29% de chances de empate e 16% de chances de vitória para a equipe paraense. Isso porque o Nacional do Amazonas venceu todas as 4 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série D. Além disso, o Nassa venceu o único duelo como mandante contra o Águia de Marabá na história. Já o Águia defende uma invencibilidade de 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série D. No entanto, o Águia de Marabá jamais venceu o Nacional do Amazonas na história do duelo. Foram 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas do time do interior do Pará. Jogo 7. Pouso Alegre e Remo. Sábado, 4h30 da tarde, no Manduzão, pela rodada 9 do Brasileirão Série C. Muito bem, o Pousão é o 11º com 11 pontos e o Remo é o 19º com 8 pontos, dentro da zona de rebaixamento e em situação preocupante. Na rodada passada, o time mineiro, o Pouso Alegre, derrotou o Figueirense fora de casa por 2-1, enquanto o Remo, também fora de casa, venceu a Aparecidense por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Pouso Alegre conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Remo alimenta uma invencibilidade. Nos últimos 5 compromissos, foram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Pouso Alegre tem 37% de aproveitamento e o Remo, como visitante, tem 57% de aproveitamento. Probabilidades: 33% de chances de dar coluna 1, 35% de chances de dar coluna do meio e 32% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Pouso Alegre amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como mandante, válidas pelo Brasileirão Série C. Além disso, o Remo venceu apenas uma das últimas 11 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série C. Pouso Alegre e Remo se enfrentam pela primeira vez na história. Jogo 8. Brusque e Figueirense. Sábado, 7 da noite, no Augusto Bauer, pela rodada 9 do Brasileirão Série C. O Brusque é o 9º com 11 pontos, o Figueirense é o 12º com 10 pontos. Ou seja, é um jogo de 6 pontos envolvendo 2 equipes catarinenses. Na rodada passada, o Brusque foi derrotado pelo América de Natal pelo placar de 2-1, enquanto o Figueirense acabou perdendo em casa para a equipe do Pouso Alegre pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, melhor dizendo, o Brusque acumula uma vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Figueirense vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Brusque tem 64% de aproveitamento, enquanto o Figueira tem 11% apenas de aproveitamento como visitante na temporada.
ainda não venceu fora de casa em 2023. As probabilidades indicam 42% de chances de dar coluna 1, 32% de chances de dar coluna do meio e 25% de chances de dar coluna 2. O Brusque amarga um jejum de 2 partidas sem vitória como mandante, válidas pelo Brasileirão Série C. Além disso, o Brusque venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Figueirense por todas as competições. Já o Figueirense venceu apenas uma das últimas 15 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série C, e o Figueira amarga um jejum de 3 duelos sem vitória sobre o Brusque por todas as competições. Jogo 9, Pacajus e Santa Cruz. Sábado, 7 da noite, no João Ronaldo, pela rodada 9 do Grupo A3 do Brasileirão Série D. O time cearense é o segundo colocado com 14 pontos, enquanto o Santa Cruz é o líder, com 17 pontos. Na rodada passada, o Pacajus perdeu para o Nacional de Patos por 1-0, enquanto o Santa Cruz, no Arruda, venceu o Globo por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Pacajus conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Santinha vem de uma invencibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Pacajus tem 63% de aproveitamento e o Santa Cruz, como visitante, tem 35% de aproveitamento. As probabilidades indicam 46% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de dar coluna do meio e 17% de chances de dar coluna 2. Pega a visão nas dicas para este jogo 9. O Pacajus está invicto como mandante nesta edição do Brasileirão Série D. Foram 4 jogos, 3 vitórias do Pacajus e 1 empate. O Santa Cruz venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições. Pacajus e Santa Cruz ficaram no empate no único duelo entre eles na história que aconteceu há 2 rodadas atrás no Brasileirão Série D. Jogo 10, Patrocinense e Ferroviária. Domingo, 11 da manhã, no Pedro Nascimento, pela rodada 9 do Grupo A7 do Brasileirão Série D. Muito bem, o Patrocinense é o segundo com 14 pontos e a Ferroviária é a terceira com 11 pontos, duas equipes que estão dentro da zona de classificação para a segunda fase da Série D. Na rodada passada, o Patrocinense enfrentou o 15 de Piracicaba fora de casa e arrancou um empate em 1-1, enquanto a Ferroviária recebeu o Cascavel e venceu por 1-0. Duas equipes que experimentam uma invencibilidade. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias e 3 empates para as duas equipes. Como mandante na temporada, o Patrocinense tem 60% de aproveitamento e a Ferroviária, como visitante, tem 37% de aproveitamento. As probabilidades indicam 46% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de dar coluna do meio e 17% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas. O Patrocinense defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante por todas as competições. Patrocinense e Ferroviária ficaram no empate no único duelo entre eles na história e já aconteceu nesta Série D. A Ferroviária venceu apenas 2 das últimas 12 partidas válidas pelo Brasileirão Série D e o time de Araraquara está invicta como visitante nesta edição do Brasileirão Série D. Foram 3 jogos, 1 vitória da Ferroviária e 2 empates. Jogo 11, Manaus e São José do Rio Grande do Sul. Domingo, 4 da tarde, no Ismael Benigno, pela rodada 9 do Brasileirão Série C. O Gavião do Norte é o 15º com 9 pontos e o Zequinha é o 6º com 12 pontos dentro da zona de classificação para a próxima fase da Série C. Na rodada passada, o Manaus perdeu o clássico contra o Amazonas por 2-0 e o São José perdeu o duelo
estadual contra o Ipiranga, por 1-0 lá em Erechim. Nos últimos 5 jogos, o Manaus conseguiu apenas uma vitória e 4 derrotas, enquanto o São José vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Manaus tem 53% de aproveitamento e o São José, como visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de dar coluna 1, 43% de chances de dar coluna do meio e 31% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Manaus venceu todas as 3 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. E o São José venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série C. Manaus e São José ficaram no empate, no único duelo entre eles na história. Isso foi pela Série C do ano passado. Jogo 12. Brasil de Pelotas e Camboriú. Domingo, 4 da tarde, no Bento Freitas, pela rodada 9 do grupo A8 do Brasileirão Série D. O Brasil de Pelotas é o 6º com 9 pontos, e o Camboriú é o 4º com 12 pontos ganhos. Na rodada passada, o Chavante perdeu para o Hercílio Luiz fora de casa por 1-0, enquanto o Camboriú surpreendeu e venceu o Caxias do Sul por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Camboriú vem de apenas 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante na temporada, o Brasil de Pelotas tem 57% de aproveitamento e o Camboriú tem apenas 18% de aproveitamento como visitante. As probabilidades indicam 46% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de coluna do meio e 17% de chances de coluna 2. Isso porque o Brasil de Pelotas defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante por todas as competições. No entanto, o Chavante venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições. Já o Camboriú saiu derrotado nas últimas 3 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série D, e o time catarinense venceu apenas 4 das últimas 10 partidas por todas as competições. Jogo 13. Cruzeiro de Arapiraca e Jacuipense. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Municipal de Arapiraca, pela rodada 9 do Grupo A4 do Brasileirão Série D. Muito bem, o Cruzeiro é o 7º com 9 pontos e o Jacuipense é o 5º com 9 pontos. Na rodada passada, o time alagoano foi goleado pelo Bahia de Feira por 3-0 lá em Feira de Santana, enquanto o Jacuipense, que volta a entrar em campo nesta quinta-feira contra o Falcon em casa, no final de semana empatou em 1-1 com o mesmo Falcon, só que o jogo foi realizado em Sergipe. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro de Arapiraca conseguiu 2 empates e 3 derrotas, ou seja, vem de um jejum de vitórias, enquanto o Jacuipense vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Cruzeiro de Arapiraca tem 24% de aproveitamento, enquanto o Jacuipense, como visitante, acumula 50% em 2023. As probabilidades indicam 17% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de dar coluna do meio e 46% de chances de dar coluna 2. Pega a visão nas dicas para este jogo entre 2 times do Nordeste. O Cruzeiro de Arapiraca amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série D. O Jacuipense defende uma invencibilidade de 3 partidas como visitante na Série D. E o Jacuipense venceu o único duelo contra o Cruzeiro de Arapiraca em toda a história. Esse duelo foi pela Série D de 2023. Jogo 14. Ipiranga e Operário Ferroviário.
Domingo, 4h30 da tarde, no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela rodada 9 do Brasileirão Série C. O Canário é o quarto colocado com 13 pontos e o Fantasma é o sétimo com 12 pontos. As equipes estão dentro da zona de classificação para os quadrangulares finais do Brasileirão Série C. Na rodada passada, as duas equipes venceram por 1-0 e em casa. O Ipiranga bateu o São José do Rio Grande do Sul e o Operário Ferroviário venceu o CSA. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Operário Ferroviário vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Como mandante na temporada, o Ipiranga tem 69% de aproveitamento e o Operário Ferroviário, como visitante, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Ipiranga na coluna 1, 36% de chances de coluna do meio e 24% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas. O Ipiranga sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 14 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série C. Além disso, o Ipiranga venceu os últimos 2 duelos como mandante contra o Operário Ferroviário, ou seja, só teve 2 em toda a história. Já o Operário Ferroviário ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série C. Foram 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas do Fantasma. E o Operário Ferroviário venceu 2 dos 4 duelos contra o Ipiranga em toda a história, mas todos foram o Operário Ferroviário jogando em casa. Muito bem! Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1053 da Loteca, com jogos recheados do Brasileirão Séries C e D, já que, repito, é final de semana de data FIFA e a CBF resolveu paralisar o Brasileirão Séries A e B, tirando aí o jogo atrasado do Sport Recife. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e voltamos na próxima quinta-feira às 7 da noite no YouTube, no Facebook Rádio AE e no aplicativo disponível na Google Play. Final de semana tem muito futebol para você, tem Série D com vitória do Espírito Santo e Portuguesa da Ilha no sábado. Na segunda-feira tem Democrata de Governador Valadares contra o Nova Iguaçu e São Bernardo e Volta Redonda. A programação você pode consultar no nosso Twitter, o @se liga na antena, e pelo Instagram, o @rádio antena esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na antena.